Insista, persista e não desista. Isso é lindo na teoria, mas até que ponto isso realmente é saudável? E como saber se você não está sendo teimoso ou até mesmo burro ao invés de persistente? Eu sou Yuri Uchida e, claro, precisei de muita persistência para prosperar e hoje está aqui para te ajudar a fazer a mesma coisa. Mas quantas vezes você ouviu que persistência era o segredo do sucesso, mas isso se tornou muito mais desgastante do que de fato saudável e produtivo? Então vamos repensar essa história. Porque vamos falar a verdade, quantas vezes você se pegou no meio de um projeto, de uma decisão, até de uma viagem e parou para falar sinceramente com você mesmo, com você mesma? Cara, eu fiz merda. Talvez eu me meti numa tremenda furada. E aí qual é o momento de insistir naquilo e ver no que vai dar ou simplesmente desistir? E aqui a gente tem dois caminhos e vários problemas em seguir qualquer um deles. Porque toda vez que alguma coisa começa a dar errado, é nosso instinto natural investir mais energia ao invés de repensar essa decisão. Isso acontece porque toda decisão envolve seus valores, princípios, o seu ego, a sua identidade. E é muito difícil abrir mão de tudo isso para você tentar fazer as coisas completamente diferentes. O nome disso é uma escalada do compromisso. Isso acontece em tudo, na sua casa, em pequenas decisões, até num âmbito muito maior, de governo ou até mundial. É por isso que governos, muitas vezes, mesmo sabendo que tomaram decisões erradas, continuam insistindo e mandar soldados para uma guerra, muitas vezes, que está perdida. É por isso que governos, muitas vezes, continuam decidindo investir dinheiro em iniciativas furadas, porque agora eles já assumiram um compromisso público. E é por isso que você, no seu negócio, na sua carreira e até no seu casamento, em uma bronca que você dá com seus filhos, sabendo que você fez besteira, você insiste no erro, porque agora você já se comprometeu e abrir mão disso vai ser muito mais difícil, porque envolveu ego, princípio e vaidade. Porque em toda a jornada da vida, a gente passa de um ponto em que não tem mais retorno. Eu gosto de fazer uma analogia com a escalada de uma montanha. Todo alpinista sabe que passado de um ponto, ele só tem um jeito, chegar até o cume para poder achar o caminho de volta. Ele não tem como voltar pelo caminho que ele já percorreu. E a mesma coisa acontece com você na sua vida. Muitas vezes a gente vai até um certo ponto, assumiu o compromisso, fez promessa para as pessoas, criou expectativas nos outros e em nós mesmos e agora você simplesmente não tem mais como voltar. Você passou do ponto que não tem mais retorno. Então, duas coisas que você precisa avaliar em situações como essa. Antes de entrar em qualquer projeto, ou até numa viagem, ou numa sociedade, ou num emprego, questione-se e questione as pessoas envolvidas sobre como você sai se começar a dar merda, como você sai se você quiser desistir numa empresa, num emprego, numa carreira ou até num relacionamento. Eu sei que a gente não gosta de pensar nisso no começo de alguma coisa. Você não casa para divorciar, você não começa uma empresa para lá dar errado e você não entra no emprego para sair dele. Mas se você olhar para essas coisas com maturidade e souber que em algum momento as coisas podem descambar, é muito legal você saber como sair para você não ficar escravo de uma decisão errada que você tomou, muitas vezes porque estava ou empolgado ou emocionalmente envolvido. Porque nós tendemos a nos apegar a padrões que nós repetimos até hoje. A gente tende a funcionar daquele jeito, poxa, mas é que sempre foi assim e sempre deu certo, não é agora que vai dar errado. Então, um exercício que eu faço e recomendo que você faça também sempre que você quiser mudar de opinião ou repensar alguma coisa é: o que precisaria acontecer para eu mudar de opinião? O que precisaria acontecer para eu enxergar que isso aqui poderia ser diferente? Porque na nossa sociedade, mudar de opinião é visto como fraqueza, como indecisão, como algo negativo, quando na verdade mudar de opinião, assumir que você talvez tenha errado, é simplesmente um sinal de maturidade, de clareza de objetivo, de clareza do que faz sentido verdadeiramente para você. Vou te dar um exemplo muito pessoal de como isso acontece na prática. Eu tinha outras empresas antes de focar 100% nessa minha empresa de treinamentos, mentorias e consultorias. Eu tinha escolas de idiomas, 4 unidades. Eu tive uma empresa de seguros e investimentos e eu operava tudo isso simultaneamente. Eu ganhava, sim, algum dinheiro, tinha certo reconhecimento, mas eu trabalhava muito, eu não tinha o tempo livre que eu gostaria, não conseguia cuidar da minha saúde como eu gostaria, não viajava o tanto que eu gostaria desde que eu comecei a empreender. E em um momento, o meu sócio falou para mim: pô, Yuri, o que precisa acontecer para você largar tudo e a gente trabalhar junto só nisso? Porque isso aqui é o que você gosta, isso aqui é o que te faz sentido, você sempre fala isso, então vamos junto, o que a gente precisa fazer para isso aqui dar certo? Eu fiz um trato com ele. Se a gente conseguir atingir uma rotina X em número de alunos, de vendas, de impacto, eu abro mão de tudo e consigo focar 100% nisso.
a gente atingiu esse número muito antes do esperado, do que a gente tinha combinado. E o nosso acordo era fazer isso em 3 meses, a gente atingiu isso em 20 dias. Obviamente, então, que se o nosso combinado era repensar tudo, dadas certas circunstâncias, em 20 dias atingimos aquilo que a gente tinha combinado, foi o suficiente para eu largar tudo, repensar minha vida e focar toda a minha energia naquilo que mais me fazia sentido. Eu sei que você está em circunstâncias que nem sempre são tão fáceis de sair, seja um relacionamento, um emprego, uma carreira ou um negócio. Mas para pensar, tudo aquilo que hoje não te satisfaz e nesse âmbito, o que precisa acontecer para você começar a fazer as coisas diferentes daqui para frente?